Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aprendemos muito aqui. A realidade é que nós estamos aprendendo algo constantemente. Quando nós nascemos, por exemplo, nós não sabíamos caminhar. Os nossos pais nos ensinaram e então aprendemos. Nós também não sabíamos falar, comunicar. Também aprendemos com os nossos pais e hoje nós falamos e nos comunicamos. A palavra de Deus cita algumas coisas que nós não aprendemos de Cristo, dentre as quais andar na vaidade do nosso próprio entendimento, ou seja, andar segundo as concupiscências da nossa carne, as concupiscências dos nossos olhos e a soberba da vida. Quando nós não conhecíamos a verdade, nós andávamos segundo estas coisas. Mas agora que aprendemos de Cristo e que conhecemos a verdade, nós já não mais andamos assim. Nós também éramos, e muitas pessoas ainda são, obscurecidas no entendimento, ou seja, obscurecidas no entendimento da vontade de Deus, no entendimento da palavra de Deus, no entendimento dos preceitos, ordenanças de Deus, com as vistas tampadas, cegos em relação à santidade que convém andarmos para com Deus. E isto tudo por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. Antes nós éramos assim, andávamos ignorantes por causa da nossa ignorância, ou seja, nós deixávamos de lado aquilo que a palavra de Deus dizia. Nós tratávamos com descaso a palavra de Deus. Nós éramos duros de coração. E assim, muitas pessoas têm sido nos dias de hoje, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Insensível é aquele que não sente, aquele que não está nem aí. É assim que o mundo tem andado. E quando eu digo mundo, eu digo pessoas que se entregaram ao império das trevas, pessoas que andam segundo os ensinamentos do mundo, que porventura são completamente contrastantes aos ensinamentos, ou seja, aos ensinamentos que aprendemos de Cristo, aos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que as pessoas se entregam com avidez a cometerem toda sorte de impureza e dissolução. A dissolução é o pecado no qual a pessoa comete e não sente vergonha de ter cometido, como nos dias de hoje. Eu vou citar um exemplo do pecado como adultério, pecado do homossexualismo e da prostituição, fornicação. Estou dizendo pecados sexuais. O homossexualismo, por exemplo, é um pecado abominável aos olhos do Senhor, uma vez que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne.
homem e mulher. As pessoas hoje buscam até mudar as leis para que seja aprovado esse tipo de prática, o que é completamente contrastante à natureza santa e pura do nosso Deus. A natureza que todo o ser humano deve ter em Cristo Jesus. Outro pecado, por exemplo, que nós citamos aqui é a prostituição, o famoso ficar, manter relações sexuais fora do casamento, fora do matrimônio. E isso hoje é apoiado pelas letras das canções. Você deve ficar com todas e com todos. É isso que o mundo prega. O homem, para ele ser mais homem, ele deve conhecer muitas mulheres, o que é uma farsa diante da palavra de Deus. O que é uma mentira, pois Deus nos chamou para sermos homens de uma só mulher. E assim como também chamou a mulher para ser esposa de um só marido. O que o mundo ensina, mais uma vez, completamente contrastante com o padrão divino. Outro pecado, o adultério, a traição. Durante algum tempo, a traição e o adultério, pela lei do homem, foi considerada crime. Sim, aquele que traísse a sua esposa ou a esposa que traísse o seu marido, eles eram detentos de 15 dias até 6 meses de detenção, o que hoje, pela lei, já não é mais considerada crime, mas não deixou de ser pecado. É pecado. Para Deus, é um dos pecados mais horríveis. É quando o homem ele adultera a lei máxima do matrimônio, a fidelidade, assim como também a mulher adultera esta lei. Ou seja, estão colocando em risco a família, estão manchando aquilo que há de mais precioso, a instituição mais preciosa desta terra, que é a família. Aquilo que Deus ama tanto. Sim, Deus criou o homem, criou a mulher e disse: multiplicai e enchei a terra. Deus ama a família. E o mundo tem pregado tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Mas nós não aprendemos assim de Cristo, como está no versículo 20. Cristo não nos ensinou isto. Pelo contrário, Cristo nos ensinou algo completamente diferente e nós vamos aprender. Quanto ao trato passado, ou seja, contra a vida de pecado que nós vivíamos no passado, pois éramos guiados pelos nossos desejos, pela nossa carne, nós andávamos no pecado e tínhamos prazer nisso. Mas Cristo, ele vem nos ensinar que devido a esse trato passado, agora é necessário que nós venhamos a nos despojar do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Sim, o velho homem ele se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, a concupiscência é o desejo que normalmente é um desejo proibido e ilícito, e é o proibido e ilícito de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, o velho homem se corrompe com isso, com aquilo que o apóstolo João ele vai dizer em 1 João, a partir do versículo 2, do capítulo 2, versículo 15, são as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso contamina o homem, ou seja, isso leva o homem ao engano. Isto, todos aqueles que andam segundo essas concupiscências estão vivendo no engano, não estão vivendo na verdade, a palavra de Deus não está permanecendo e não está agradando a Deus. Por isso que Cristo veio nos ensinar que é necessário nos renovar no espírito do nosso entendimento, renovar a nossa mente todos os dias. Se aqui está dizendo a palavra renovo, é porque é todos os dias nós nos renovamos, nós nos fortalecemos na palavra de Deus. Afinal, e apesar de nós nascermos de novo, essa velha carne ainda está aí. E todos os dias essa carne está nos convidando a pecar, a nos entregar ao pecado, a nos entregar à impureza. E nós não podemos dar ouvido a essa carne, mas andarmos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos guia por toda a verdade. É necessário renovar o espírito, a mente. É necessário renovar o nosso entendimento e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é revestir do novo homem? É se parecer com Cristo
Cristo é a nossa justiça. Não tem como de nós mesmos sermos justificados diante de Deus. Foi para isso que ele enviou Jesus Cristo, para que por Cristo nós fôssemos justificados, de tal maneira que quando Deus ele olha para nós e nós estamos vivendo em verdade, ele vê as características do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que é necessário nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, o novo homem que é criado pelo Espírito Santo de Deus. É necessário nascer de novo. Sim, nós entramos no reino dos céus sem dinheiro, nós entramos no reino dos céus sem cultura, sem ser formados em uma das universidades mais renomadas deste mundo, sem diploma. O que nós não entramos no reino do céu é sem nascer de novo. Por isso que a Escritura Sagrada nos ensina a nos revestirmos do novo homem. E esse novo homem tem as características de Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para morrer por nós, ressuscitar, nos fazendo reconciliar com Deus, à medida em que nós depositamos a nossa fé em Cristo, que nós cremos em Cristo. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, a verdade. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nos mostra a verdade, nos leva à verdade, nos aponta para a verdade. E a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Todos os dias nós devemos buscar sermos parecidos com Cristo, andarmos como Cristo andou. Não é fácil, mas é simples. É simples. É o passo de obedecermos à Sagrada Escritura, de andarmos na direção do Espírito Santo de Deus. Não é fácil, porque exige mortificarmos a nossa carne, a nossa velha natureza, todos os dias. É necessário lutarmos com todas as nossas forças para não voltarmos a cometer as concupiscências da nossa carne, a andarmos segundo as avarezas, as cobiças, os desejos ilícitos que a nossa carne ela deseja. É uma luta contra a nossa carne. É uma luta do Espírito de Deus que habita em nós contra a carne, contra essa carne em que nós vivemos. Por isso a importância de obedecermos a palavra de Deus, porque obedecendo a palavra de Deus vai nos mostrar que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque ele nos guia por toda a verdade. O Espírito Santo de Deus não nos guia segundo os ensinamentos deste mundo, mas segundo aquilo que nós aprendemos de Cristo. Foi para isso que Cristo ele nos deixou o Espírito Consolador, para que nós fôssemos consolados, exortados, instruídos, repreendidos pela palavra de Deus. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e andar na sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Jesus Cristo seja com o nosso espírito.